Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início a essa nossa coletiva com o volante Alisson. Tudo bem, Alisson? Bom dia. Bom dia. O Roger foi muito enfático na entrevista coletiva, dizendo que haverá uma mudança de postura, que será uma semana de muito empenho, de muita dedicação para dar uma resposta depois da Celeste Atlântica contra a equipe do Ituano. Você não estava lá, mas pelo que pôde acompanhar, uma atuação abaixo do que o Roger tem tido. Como tem sido também internamente entre vocês, jogadores, essa cobrança para uma regularidade maior dentro da competição? Bom, essa cobrança nossa, ela é diária. A cobrança, ela existe aqui quando a gente perde, quando a gente ganha, quando a gente empata. A gente está buscando sempre melhorar. A gente sabe que a gente pode evoluir ainda dentro da competição. Foi uma atuação abaixo, mas acho que todas as equipes da competição em algum momento acabaram oscilando. É difícil manter um nível tão alto, né, em todos os jogos. É óbvio que a gente trabalha para isso, a gente quer isso, a gente quer vencer todos os jogos. A gente sabia que era um jogo muito importante para a gente, né, onde a gente ficaria mais próximo da nossa classificação. Mas como eu falei, oscilar acontece dentro da competição, a gente só não pode se conformar com esse tipo de atuação. Isso tem que nos incomodar mesmo, e a gente se sentiu incomodado, a gente está incomodado, e desde ontem a gente começou a nossa preparação para que a gente possa dar uma resposta no final de semana. Alisson, bom dia. Bom dia. O jogo desse domingo acontece no Estádio do Café. Gostaria que você falasse sobre a preparação desse retorno ao Estádio do Café e também ao horário, 11 horas da manhã, um domingo, horário diferente. Como está essa preparação e expectativa de vocês para o retorno ao Estádio do Café? Bom, falando primeiramente do horário, não é um horário que a gente costuma jogar, mas é o horário que a gente treina. Normalmente a gente treina pela manhã. É óbvio que é diferente você jogar às 11 e você treinar. O jogo é diferente, acaba sendo diferente, né, do treino. Mas a gente não pode usar isso como desculpa. O horário é ruim para as duas equipes, para a gente e para eles também. E voltar ao café é bom pra gente. Óbvio que o VGD acolheu a gente se sente muito bem jogando aqui no VGD, mas no café a gente foi feliz também jogando estadual. Nós tivemos boas atuações, né, no café. Espero que nesse final de semana a gente possa ter uma grande atuação, que a gente possa vencer, que o torcedor possa comparecer, nos apoiar e a gente possa dar um domingo feliz para eles. Bom dia, Alisson. Bom dia. O Londrina esse ano viveu um cenário de vencer os jogos fora de casa, mas desperdiçava pontos em casa. Nos últimos jogos, esse cenário se inverteu. Desperdiçou pontos fora, mas venceu aqui no VGD. Nos últimos 4 jogos que tem nessa fase inicial, são 3 jogos contra adversário direto, 2 fora de casa. Como que vira essa chavinha para garantir de vez a classificação e preferência no G4? Bom, é uma fase decisiva agora, né, da competição. Faltando 4 jogos para encerrar a primeira fase. São 4 jogos muito difíceis demais, que a gente vai ter que manter um nível de concentração muito alto. Aqui a gente não escolhe jogo para jogar bem, jogo para vencer. A gente quer jogar todos os jogos bem, a gente quer vencer todos os jogos. Se der para vencer jogando bem, ótimo, mas o principal aqui é a gente ganhar. Algo que incomodava a gente era não conseguir vencer dentro de casa, né? Estava incomodando muita gente. Nos últimos jogos a gente conseguiu vitórias dentro de casa. E assim, eu respondi na primeira pergunta, oscilação acontece. Óbvio que a gente não trabalha para oscilar, a gente trabalha para manter regularidade, para jogar bem, para vencer os jogos. E espero que nesses últimos 4 jogos a gente consiga somar o máximo de pontos possíveis para a gente garantir nossa classificação o mais rápido possível. Alisson, bom dia. Bom dia. Desse tema, que foi muito enfatizado, né, pelo Roger na última coletiva, essa questão de oscilação, de jogar muito bem uma, 2 partidas, daqui a pouco uma queda, até uma falta de uma competitividade, até pela sua experiência, isso
é mais comum do que imagino no futebol? Isso pode estar relacionado a uma questão psicológica ou é mesmo aquele dia em que tecnicamente nada funciona? Bom, é muito normal dentro do futebol a oscilação acontecer. A gente vê times oscilando em todas as séries do futebol brasileiro, isso é super normal. Tem um fator aqui no nosso grupo que é o fator da idade. A gente tem um time muito jovem, então quando eu vim para cá, quando eu cheguei aqui, eu já sabia que esse tipo de oscilação iria acontecer por conta da idade, é super normal. Eu vi isso acontecendo em outros clubes, com outros jogadores. Então a gente tem um time muito jovem. Eu sei que é difícil no futebol a gente pedir paciência, mas a gente precisa ter um pouco de paciência com os meninos. Os meninos que entram, que estão acabando não tendo tanta minutagem assim, acabam entrando, falta um pouco de ritmo. É difícil você manter todos os jogos no nível de concentração máximo. Quanto mais jovem você fica mais difícil. E assim, a gente tem que usar esses jogos como aprendizado, os meninos têm que usar como aprendizado para que não aconteça mais, para que todos os jogos a gente consiga manter o nível de concentração, o nível de intensidade. O nível de intensidade que a gente tem, que é uma identidade do nosso grupo. Quando o Roger chegou, ele cobrou muito isso, o nível de intensidade. A gente, nossos treinos são muito intensos, então que a gente consiga manter esse nível de concentração, de intensidade de todos os jogos. Bom dia, Alisson. Na teoria, bom dia. Para mim, o Náutico é o adversário mais difícil nessa reta final, faz uma campanha incrível, né, cara? Muitos jogos sem perder, vai para os lances muito malandro, no bom sentido. Como é que vocês estão vendo esse adversário para domingo e se realmente ele é o mais difícil nessa reta final? Bom, se é o mais difícil eu não sei, mas a gente espera um jogo muito difícil contra o Náutico. A gente sabe da qualidade, a gente sabe do nível de dificuldade que vai ser o jogo. A gente espera um jogo muito difícil, um jogo que a gente vai precisar ter muita atenção. A gente precisa ser letal, a gente precisa se defender bem também. O Náutico, se eu não me engano, tem a melhor defesa do campeonato. Nos últimos jogos tomaram pouquíssimos gols, isso é um fator muito importante. É um jogo difícil, como todos os outros, mas a gente precisa ter um nível de atenção maior contra o Náutico, porque é uma grande equipe. Bom dia, Alisson. Bom dia. Faltando 4 jogos para terminar essa primeira fase, o Londrina precisando de 4 pontos para matematicamente se classificar. Dentro do elenco, qual a projeção que vocês fazem de uma classificação primeiro entre os 8, para depois vislumbrar um G4 para jogar 2 partidas das últimas 3 em casa? Qual a projeção dentro do elenco que vocês fazem para essa reta final com esses 4 jogos que restam nessa primeira fase? Bom, a gente sabe que são 30 pontos, né, para garantir a classificação matematicamente falando. Mas a nossa projeção é jogo a jogo, né? A gente evita ficar pensando daqui 4 jogos qual vai ser a nossa pontuação. A nossa projeção é jogo a jogo e a nossa próxima projeção é vencer o jogo contra o Náutico, é dar uma resposta pra gente, dar uma resposta pro torcedor, dar uma resposta pro clube. A gente vem de uma atuação ruim, a gente precisa vencer contra o Náutico. A gente sabe que vencendo contra o Náutico a gente vai estar muito próximo da nossa classificação, então a nossa projeção sempre é essa, semana a semana, jogo a jogo. Nosso jogo mais importante é sempre o próximo. Sei que é um pouco clichê falar isso, mas realmente é isso. A gente precisa vencer todos os jogos, né, possíveis. Então o jogo mais importante da competição é o próximo, que é contra o Náutico, e a nossa projeção é semana a semana e jogo a jogo. Bom dia, Alisson. Você falou do time do Londrina é muito jovem, realmente, tem algumas peças de 20, 21 anos. E aí quando se tem uma dupla, né, por exemplo, você e o Lucas Marques, que são mais experientes titulares, né, quando tem um desfalque, tem que entrar, às vezes, um jogador muito novo. Né? Na sua opinião, isso influi, né, quando o Londrina precisa recorrer ao banco de reservas, essa juventude, falta de experiência? Até o Roger falou na coletiva pós-jogo que
quer reforços mais experientes, né? Isso realmente precisa acontecer, é uma realidade? Bom, como eu falei, um time muito jovem é normal a oscilação. Quando a gente perde uma peça que tem um pouco mais de experiência entre um menino jovem, a gente acaba perdendo em alguns aspectos e talvez a gente ganhe em outros. Todos os mais jovens, eles estão preparados, né, para jogar no Londrina. Todo mundo que está aqui tem condições de jogar, tem condições de ser titular. O Roger deixa isso muito em aberto, que todo mundo precisa treinar como se fosse jogar, porque ele pode usar qualquer um. Ele sempre deixou muito claro que, independente da idade, independente da juventude, independente da experiência, ele vai escolher para jogar quem estiver treinando melhor. Então, acho que isso é importante para os meninos. Acho que é importante eles poderem estar atuando. Isso vai dar bagagem para eles, isso vai dar experiência para eles. E todos eles estão dando conta do recado. Tiveram alguns jogos que eles entraram e mudaram o jogo, venceram jogos pra gente, e eles são muito importantes pra gente, tanto os mais jovens quanto os mais experientes. Bom dia, Alisson. Bom dia. Falando um pouco sobre você, né, seu momento no Londrina, você tem mostrado um cara fundamental para o time, né? Tanto é que você ficou fora contra o Guarani, o time não venceu, ficou fora contra o Ituano, o time teve uma das piores atuações da Série C. Especulações existem, a gente sabe, né? Proposta, enfim, outras equipes. Queria que você falasse sobre o seu momento, sobre até uma retomada, né, depois de um tempo sem jogar por conta das lesões, como você enxerga o seu momento agora e como está essa situação, né, de contratual com o Londrina, se vai até o fim do ano, se tem a possibilidade de ficar no clube, enfim. Bom, eu já falei isso algumas vezes, eu vou falar de novo. Eu estou muito feliz aqui no Londrina, eu sou muito grato ao Londrina, muito grato a todas as pessoas que trabalham aqui. O Londrina abriu as portas para mim num momento muito difícil da minha carreira e hoje eu vivo um momento muito feliz. Eu sou feliz aqui, eu estou feliz aqui no Londrina. Tudo que tiver ao meu alcance, tudo que eu puder fazer para ajudar o Londrina, eu vou fazer. Tenho um contrato até o final da Série C e eu vou cumprir esse meu contrato aqui. Depois a gente vai conversar, vai ver o que a gente vai resolver. Mas eu estou muito feliz aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer meu máximo para poder ajudar o Londrina, para colocar o Londrina na Série B novamente, porque eu sei que isso significa muito para o torcedor, significa muito para o clube, né? O clube tem um projeto ambicioso e eu estar fazendo parte desse projeto me deixa muito feliz. Eu estar sendo parte desse projeto me deixa feliz. Eu poder estar jogando, poder estar sendo importante para o clube me deixa muito feliz. Então eu quero ajudar o Londrina. O Londrina me ajudou e eu quero retribuir tudo que eles fizeram por mim.